Olá! Bom, hoje vamos conversar sobre Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy. Esse livro ele foi publicado em 1992 e é o primeiro livro de uma trilogia que, por sinal, eu vou continuar a leitura e compartilhar aqui com vocês. Mas nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o que trata o livro e também vou compartilhar como que foi a minha experiência de leitura. E aqui no livro a gente acompanha John Collie. Ele é um garoto de 16 anos que foi criado no rancho do avô dele. E o livro ele começa com a morte do avô, e a morte do avô representa a quebra de uma tradição, porque a ambientação em que a história se passa é o Velho Oeste. Então você tem aqui a figura do cowboy, isso faz parte da identidade dele. Ele quer viver esse estilo de vida, tendo contato ali com a terra, com os cavalos. Só que depois que o avô dele morre, a mãe herda a fazenda, mas ela tem interesse em se mudar para a cidade, em viver um outro tipo de vida, porque ela é uma atriz e ela quer vender a fazenda, ela não quer ficar mais lá. A morte do avô aqui representa a quebra dessa tradição e até mesmo desse laço familiar. Os pais são separados, o pai dele é um ex-soldado da Segunda Guerra Mundial. Esse livro, inclusive, o contexto se passa na década de 1940, mais especificamente pós-Guerra Mundial, 1949. E a mãe que vai herdar a fazenda, a propriedade, e ela quer vender. John Collie, ele foi criado por uma família mexicana que trabalhava ali na fazenda. Ele fala inglês e espanhol. E a gente percebe que tem essa distância com o pai, com a mãe. E após a morte do avô, esse laço acaba sendo rompido. E também, como eu falei, significa o fim de uma tradição. A tradição do cowboy, do velho oeste americano. Além do mais, entra na questão da industrialização, da modernização, e ele quer continuar vivendo a vida dele na fazenda. Então ele não vê a menor possibilidade de se mudar para uma cidade, porque ele se reconhece ali. Por isso ele resolve fugir. E para isso ele chama um amigo dele, o Rawlins. Os dois decidem ir para o México em busca desse estilo de vida com a fazenda. A intenção deles é procurar um trabalho e aí eles partem para essa jornada, para essa busca. A partir daí a gente acompanha essa travessia, eles fazem essa travessia a cavalo, e é muito bonito acompanhar o estilo de escrita do Cormac McCarthy, porque você vai ser transportado para essa atmosfera, para esse ambiente. E a jornada deles, essa travessia foi uma parte que eu gostei muito de acompanhar, tanto com relação às descrições que ele faz aqui, o estilo da escrita, porque ele imprime também um ritmo que vai de acordo, combina perfeitamente com a viagem dos dois a cavalo, pelos lugares que eles passam de fronteira, quando eles chegam ao México, os lugares onde eles param para poder tanto descansar, dormir, tomar café. E é muito bom você sentir esse ambiente rural, então eu acho que ele faz isso perfeitamente aqui no livro. Então você tem cenas que eles vão dormir num lugar descampado, mais aberto, e no dia seguinte eles acordam, encontram um lugar para poder tomar café, enfim, comer alguma coisa. Outros momentos eles param e são recebidos por famílias para poder se abastecerem ali, almoçarem. Percebe que eles são forasteiros, que são americanos, e assim eles vão seguindo viagem, passando por paisagens belíssimas, como também percebendo que a natureza ela também pode ser selvagem. E eles seguem viagem por lugares que eles desconhecem, não sabem o que vão encontrar pela frente. E isso vai criando também um clima de tensão. Você sente que alguma coisa vai acontecer, e isso também é bem interessante na escrita do Cormac McCarthy. E você sente isso de maneira bem sutil, mas tem uma tensão ali no ar. Alguma coisa vai acontecer. E de fato, até agora não é spoiler, tá? Fiquem tranquilos que se eu entregar um pouco mais da história, eu vou avisar vocês. E de fato, eles estão ali caminhando, até que eles percebem que eles estão sendo seguidos. E eles param, e quem vai se aproximar deles é um garoto que também estava com o seu cavalo, de 13 anos, o Jimmy Blives. Então a gente tem aqui John Collie, de 16 anos, o amigo dele, Rawlins, que tem 17 anos, e agora chega esse rapaz, esse garoto de 13 anos com um belo cavalo, um cavalo assim de propriedade. E eles ficam desconfiados, como que um garoto de 13 anos está com aquele cavalo? Acham que ele está fugindo de alguém, ou que ele aprontou alguma coisa, ou que aquele cavalo não é dele. Ficam desconfiados daquele menino, mas o menino está ali sozinho, se aproxima deles e resolve acompanhá-los, seguir a viagem junto com eles. O amigo do John Collie
não tem uma boa impressão desse menino, acha que ele é uma grande encrenca, ele sente que eles vão se dar muito mal com aquela companhia. De cara, ele não foi com o Jimmy Blives, né, com o menino de 13 anos. Enfim, John Collie não quer deixar o garoto, né, um garoto ali sozinho, pode acontecer alguma coisa, então ele permite que o menino se junte a eles. E assim, eles seguem viagem. Até que vai ter uma grande tempestade. E é muito legal também a maneira como ele descreve. É um livro que ele tem um ritmo lento, ele é bem descritivo, mas é uma delícia você ler porque ele te transporta para aquele ambiente, para aquele clima. É sensacional, ele é maravilhoso aqui. Então vai ter essa grande tempestade e o Blivens, ele tem pavor de raio. Ele sabe que com certeza, se ele não se proteger, ele vai ser atingido, porque toda a família dele foi atingida por raios e ele sabe que essa é a sina dele e ele fica desesperado, ele tira a roupa dele porque tem metais, ele fica, se eu não me engano, ele fica próximo de árvore, o que é pior ainda. Enfim, ele tenta se esconder, ele acaba tirando o revólver também para não atrair o raio, guarda numa bolsa que estava ali atrelado ao cavalo e vai se esconder. Só que por conta dessa tempestade, que foi muito intensa, ele acabou perdendo o cavalo e o revólver que estava com ele. Enfim, a tempestade passou, ele acabou perdendo o cavalo e o Blivens, ele quer recuperar o cavalo e a arma dele. Mas como ele está sem o cavalo, ele segue viagem no cavalo de John Collie. Enfim, eles vão encontrar ali alguns mexicanos no meio da estrada e esses mexicanos querem comprar o Blivens, né, o garoto, talvez para explorar a mão de obra dele, não sei, não diz claramente, mas queriam comprar o rapaz. John Collie percebe que aquele clima não tá legal, resolve sair, fala que não vai vender ele e ele sai, segue em viagem. Ou seja, mais uma vez a gente vai sentindo que tem um clima de tensão, que alguma coisa vai acontecer. Pelo menos é essa a expectativa que ele vai criando na gente e segurando a gente na leitura. Enfim, até que em um determinado momento eles param numa cidadezinha. O John Collie reconhece a arma do Blivens. Blivens também vê que a arma é dele. Eles vão seguir esse homem, porque se ele está com o revólver do Blivens, ele também está com o cavalo. Enfim, vão descobrir onde o cavalo estava. E aí eles vão armar um plano para poder pegar o cavalo de volta sem arrumar ali confusão, sem ninguém ver. Pois muito bem, chega a noite de madrugada, está lá John Collie, junto com um amigo, com todo cuidado para tentar pegar o cavalo de volta, né, que estava dentro da propriedade. Estava tudo escuro, não tinha barulho nenhum, estava todo mundo dormindo, então eles estavam tomando cuidado para não despertar ninguém. Vai lá o Blivens com todo o seu ímpeto, porque ele é um menino que se acha muito valente, corajoso e quer resolver logo tudo de uma vez, sem pensar nas consequências. Ele não para pensar um pouco, né? Ele já quer partir para ação. E é isso que ele vai fazer. Ele simplesmente entra na propriedade e pega o cavalo de qualquer jeito, fazendo barulho. Isso vai acordar o dono da propriedade, que percebe que estão roubando o cavalo. Ele pega a arma dele e aí começa tiroteio. E John Collie, junto com Rawlins, fogem e o Blivens também foge junto com eles. E eles seguem estrada fugindo. Então, realmente, o Blivens, ele representa ali uma grande confusão para eles. Eles fogem pela estrada até percebem que eles estão distantes, não conseguem ouvir tanto assim o trote dos cavalos. Então, a partir desse momento, muitas coisas vão se desenrolar, muitas coisas vão acontecer. Para quem ainda não leu, deixo aqui minhas recomendações, porque eu vou continuar contando mais detalhes sobre a história, sobre o que aconteceu. De agora em diante, teremos spoilers sobre a obra. Depois dessa grande confusão que o Blivens causou, isso despertou ainda mais a ira do Rawlins, que já estava desconfiado de que ele seria realmente um problema para eles, e o problema só estava começando. Blivens, sabendo que ele que estava sendo perseguido, ele decide pegar uma outra estrada, pegar um outro caminho para livrar John Collie e Rawlins dessa situação. Então, esse vai ser o momento que eles vão se separar. Blivens segue o caminho dele. Enquanto John Collie e Rawlins estão ali pensando sobre o que aconteceu, eles sabem que vão se dar mal. Por quê? Porque esses homens conseguem reconhecer facilmente quem roubou esses cavalos. Porque eram 3 garotos, 2 deles eram americanos. Eles sabiam que eles eram americanos, então seria fácil achá-los. Então John Collie e Rawlins sabem que eles estão ali numa situação que podem ser pegos. Quando eles percebem que a situação está mais tranquila, eles seguem viagem e chegam a uma fazenda e lá eles conseguem emprego, que era o que eles estavam buscando, era tudo o que queria, e é um momento também muito bonito aqui na história, porque eles vão viver aquele sonho, aquilo que eles estavam buscando. Eles estão numa grande fazenda, conhecem outros funcionários que também estão trabalhando ali. E John Collie, ele se destaca porque ele consegue domar os cavalos mais ariscos
da região, e com isso ele vai ser promovido, essa vai ser a função dele, de domar os cavalos. Eles estão vivendo ali muito bem, a vida que eles queriam, até que John Collie, ele vai conhecer a Alejandra, que é a filha do fazendeiro, do grande fazendeiro, do dono ali da propriedade. Ele se apaixona, ela também se apaixona por ele, eles têm ali um romance. Mas a tia-avó de Alejandra, ao saber que ela está tendo um caso com o cowboy ali da fazenda, ela não aceita. Ela não aceita porque ela viveu uma experiência ruim no passado e ela não quer que isso aconteça com a neta dela. Ela, quando era jovem, desafiou as convenções sociais. Tem um momento aqui no livro que ele vai entrar nesse contexto histórico de revolução. Ela vai falar sobre a história do México. Essa foi uma parte, né, um diálogo que tem entre a tia-avó e o John Collie mais pra frente, mais pro final, chegando na reta final do livro, que eu achei, né, e aí Cormac McCarthy é um dos meus autores preferidos, e eu passo pano pra isso, mas eu não posso deixar de comentar. A impressão que eu tive é que nesse diálogo sumiu a voz da personagem, da tia-avó, e eu senti a voz do Cormac McCarthy querendo falar sobre um aspecto histórico, sabe? Ficou muito mecanizado essa fala, essa conversa. Inclusive não ficou com esse ritmo, esse estilo de conversa. Então parece que suspendeu aqui a personagem, entrou a voz do autor para contar um contexto histórico sobre o México, a partir da experiência da personagem, da tia-avó. Enfim, abrindo parênteses, já aproveitando essa situação. Ela vai falar sobre esse episódio da vida dela, ela vai falar sobre esse contexto, né, que se envolveu com os revolucionários mexicanos, e ela conta para John Collie sobre as consequências na sociedade mexicana quando uma mulher, ela perde a sua honra. Que a mulher, ela não consegue mais, vamos dizer assim, limpar a sua reputação, ela não consegue fazer um bom casamento, ela inclusive mancha o nome da família, a reputação da família, e ela não quer que isso aconteça com a Alejandra. Por isso ela quer impedir essa relação com o John Collie, porque ele pode acabar com a reputação dela. Porque para ela, eles já devem estar envolvidos com alguma confusão. Enfim, ela não acha que John Collie é um bom partido para a sobrinha, ela não aceita de jeito nenhum. Alejandra e John Collie, eles vão se envolvendo cada vez mais. A tia-avó conversa com a Alejandra, ameaça que vai falar para o pai, mas é a própria Alejandra que vai contar para o pai dela, esse grande fazendeiro que não aceita de jeito nenhum. E aí ele vai denunciar John Collie e Hollis para os guardas mexicanos, porque ele já sabia que eles estavam envolvidos no roubo do cavalo. Porque o Blivens fala que o cavalo era dele, só que ele não tinha como provar. Então, como o cavalo estava numa propriedade, ele roubou o cavalo daquela propriedade, mesmo a gente sabendo que ele estava querendo o cavalo dele de volta. Enfim, os guardas mexicanos, eles levam John Collie Hollis para a prisão. Então, a partir daí também são cenas de violência, bem pesadas de acompanhar. E quando eles chegam na prisão, tem um capitão lá que é corrupto. Ele começa a entrevistar o John Collie e Hollis, pedem documento deles, falam que aquele documento não pertence a eles. A foto tá lá, mas fala que não é ele, que eles devem ter roubado aquele documento de outra pessoa. Pede também que comprove que os cavalos são deles. Mas eles saíram do Texas pro México sem esse documento, né? Sem esse documento de que aquele cavalo era propriedade de cada um deles. Então a situação ela só foi piorando, ainda mais com esse capitão que foi criando narrativas ali para incriminá-los, porque o que ele queria, na verdade, era dinheiro. E como eles não tinham dinheiro, o inferno só estava começando. E quando eles vão para a cela, quem eles encontram ali preso também? O Jimmy Blivens. O Jimmy Blivens estava lá já há um bom tempo. Vai falar como que era a cela, né? Uma cela escura, com cheiro fétido, condições desumanas, maus tratos, situação péssima. E o Jimmy Blivens, ele estava ali ferido, estouraram o pé dele. E aí a gente sabe o que aconteceu com o Jimmy Blivens, porque ele seguiu a jornada dele, né? Cada um foi por um caminho diferente. Parece que Blivens, ele até conseguiu escapar, mas ele voltou, ousado do jeito que ele era. Ele voltou para poder recuperar a pistola. E na briga ali acabou matando um homem. E a gente tem esse momento onde os 3 garotos são interrogados, são espancados, por não falar aquilo que o capitão queria ouvir, né? Que era a narrativa que ele estava criando. John Collie falava a verdade sobre o que aconteceu, que nunca tinha visto o Jimmy Blivens, que não sabia se o cavalo era dele, mas ele não acreditava. Falavam que os 3 ali eram criminosos, enfim. O que ele queria, na verdade, como eu falei, era dinheiro. Como eles não tinham dinheiro ali para pagar pela liberdade deles, eles foram transferidos para uma prisão maior.
e as coisas só vão piorando. A gente tem uma boa parte aqui do livro que a cena ela se passa na prisão. A gente acompanha tudo como funciona um sistema prisional internamente ali, no meio corrupto, que se não tiver dinheiro acabam apanhando. Para sobreviver ali tem que ter uma troca, tem que pagar para uma figura que representa o chefe ou o poder ali, ou algum objeto, ou cigarro. Então para sobreviver tinha que ter essa troca. Como eles não tinham dinheiro e eram novatos ali na prisão, eles apanharam muito. Eles apanhavam quase todos os dias até que eles perceberam como que funcionava. Só que John Collee, ele tinha dinheiro ali que foi dado por Blivens. Por quê? Voltando um pouco, quando eles foram transferidos, esqueci de contar esse detalhe muito importante, no caminho eles pegaram o Blivens e levaram para um lugar mais afastado e atiraram nele. Uma cena bem triste de acompanhar, porque ele já estava ali sofrendo, sendo espancado, doente. Como ele sabia que ele ia morrer, ele deu o dinheiro dele para o John Collee e ali Blivens morre. Voltando agora para essa cena da prisão, com esse dinheiro, John Collee ele compra uma faca automática. Ele sabe que ele vai morrer ali também porque estão de olho nele. Dificilmente ele iria sobreviver. Tanto que o amigo dele, Rawlins, ele foi ferido, levaram ele para a enfermaria. John Collee ficou preocupado, querendo saber notícias do amigo. Não falavam se estava vivo, se estava morto. E John Collee percebe que precisa se armar para poder se defender, porque senão ele não vai sobreviver ali. Então, com o dinheiro do Blivens, ele compra uma faca automática e assim que ele consegue uma arma, logo em seguida, quando ele estava almoçando, um homem ataca ele, isso a mando de alguém, e na luta entre os dois, John Collee consegue matar esse homem. E aqui ele vai descrever detalhadamente essa cena de luta, mas ele também foi ferido, ele vai para a enfermaria, recebe tratamento médico, mas assim, tudo em péssimas condições, mas ele consegue se recuperar. E assim que ele se recupera, ele recebe a notícia que seria liberado. Um comandante, inclusive, diz que não queria mais ele ali. Então, assim que ele se recuperou, ele saiu da prisão. O amigo dele também tinha se recuperado e também estava livre. Então esse é o momento que os dois saem da prisão. E John Collee já sabia de tudo, né? Ele quando foi solto, recebeu o dinheiro, ele sabia que esse dinheiro foi dado pela tia-avó da Alejandra. Eles foram soltos, mas eles tinham um preço a pagar. Que John Collee deixasse a Alejandra em paz. Só que a tia-avó, sabendo que ele não iria aceitar, né, aquela chantagem, ela negocia, na verdade, com a sobrinha. Para que John Collee nem o amigo morram na cadeia ou fiquem presos ali para sempre. Ela liberaria os dois nessa condição de que a Alejandra nunca mais se envolvesse com John Collee. John Collee fica revoltado com isso, ele já tinha adivinhado e resolve voltar para a fazenda onde a Alejandra mora. Mas o Holland não, o Holland fala que vai para casa, vai voltar para o Texas e a gente acompanha esse momento da despedida dos dois. Holland realmente volta para casa e John Collee volta para a fazenda. Ele volta para a fazenda, encontra alguns companheiros, ele consegue pegar as coisas dele, que estavam lá, né, quando eles foram levados para a prisão, consegue ficar ali na fazenda, mas avisa que queria falar com a tia-avó da Alejandra, até que tem esse momento que a tia-avó recebe John Collee para conversar. E ela abre o jogo para ele, conta sobre essa negociação que ela fez, né, essa chantagem com a Alejandra. John Collee diz que não aceita, que não deixaria a Alejandra em paz, e é exatamente isso, né, que ela negociou, na verdade, com a sobrinha, sabendo que a sobrinha não iria faltar com a palavra que ela prometeu. John Collee sai dali revoltado, entra em contato com a Alejandra. Ela estava para viajar para um outro lugar, um lugar distante, mas antes dessa viagem acontecer, eles se reencontram, ficam juntos mais um momento, até que ela decide realmente se afastar dele, que ela não deve descumprir a sua palavra, mesmo amando muito John Collee. Acho que aquele amor ali não era possível. John Collee ele fica arrasado, ele bebe, ele arruma confusão, e a gente tem um momento muito louco aqui da história, porque o John Collee, ele vai se vingar daquele capitão, né, que fez a chantagem, que levou eles para a prisão maior, e vai sequestrar ele porque ele queria o cavalo de Blivens e do amigo de volta. Enfim, eu achei essa cena surreal. Ele anda com o capitão como seu prisioneiro, e nessa tentativa de recuperar os cavalos tem uma troca de tiroteio. John Collee leva um tiro na perna, o capitão também é ferido no ombro, mas John Collee consegue pegar os cavalos e também seu prisioneiro e seguir adiante com a perna ferida e o capitão com o braço quebrado. Chega, o braço dele foi ficando roxo por conta da ferida. E a perna de John Collee sangrava bastante. E o que John Collee ele vai fazer ali com aquela ferida? Ele simplesmente pega o revólver dele, coloca no fogo e depois coloca na ferida dele. Essa é uma cena assim bem terrível de acompanhar.
que ele vai descrever em detalhes aqui, e ele grita bastante, ele coloca 2 vezes esse revólver que o cano estava até com vermelhidão por conta do fogo, e coloca na ferida. Essa foi uma forma que ele viu de tentar não piorar o ferimento que ele tinha. Lá pelas tantas, chegam alguns mexicanos, se apresentam como homens do país, isso pra mim ficou bem vago, e pegam o capitão. Porque John Colley também estava decidido que não iria matar o capitão, deixaria ele livre, mas esses homens aparecem e levam o capitão, ele não sabe se eles mataram ele ou não. Por fim, John Colley, ele volta pro Texas, ele vai até a casa do amigo Rawlins, devolve o cavalo dele, mas ele fala que não vai ficar ali. Rawlins fala que o pai dele faleceu, ele diz que sentia isso, que ele teve essa intuição, de certa forma sabia que o pai tinha morrido, e também a senhora que cuidava dele estava muito doente, acabou morrendo, e ele conseguiu participar ali do cortejo fúnebre dela. Mas ele fala pro amigo que não iria continuar ali no Texas, que ele seguiria o rumo dele. E por isso nós vamos acompanhar essa trilogia. Não sei como que vai ser, porque parece que ele vai para uma região petrolífera. Não sei como que vai ser isso, mas eu estou bem curiosa para saber. E com certeza eu vou ler o 2º volume e compartilhar aqui com vocês, porque é uma história sensacional. Bom, algumas considerações. Esse livro foi uma releitura. Eu gosto muito dessa obra, gosto do estilo de escrita, apesar de que na reta final foi ficando mais cansativo. Por exemplo, a cena do presídio, eu achei que ela foi muito longa e você acaba tendo as mesmas situações, então eu achei um pouco repetitivo, ou pelo menos se prolongando muito ali naquele cenário. A mesma coisa do momento em que nós temos a conversa entre John Colley e a tia. Como eu já falei, eu achei que sumiu a voz dela e entrou a do autor. Também para mim foi uma parte mais densa e cansativa de acompanhar. Achei também essa cena do capitão surreal, eu achei bem exagerada. Muitas vezes não me convenceu, né, aquilo que estava acontecendo naquela cena e ficou para mim bem exagerado. A questão da idade também foi algo que, pelo menos quando eu lia, eu tinha a sensação que ele tinha pelo menos assim uns 25 anos, sabe? Então quando de repente falava, eu tenho 16 anos, 17 anos, eu tenho 13 anos, isso me causou um certo estranhamento, mas enfim, né, ele colocou o personagem com essa idade. Por mais que a gente saiba que tem a questão do desenvolvimento, que eles vão crescendo, que eles vão passando por essa jornada, ainda assim eu ficava surpresa sempre que mencionavam as idades aqui. Mas é aquilo que eu falei, eu gosto muito desse livro. Pra mim não é um livro perfeito por conta desses detalhes, pelo menos com relação à minha experiência de leitura, mas esse livro pra mim ele tem mais um valor sentimental da época que eu li pela primeira vez, da experiência que eu tive, e reler esse livro me fez entender muito melhor alguns acontecimentos do que da minha primeira leitura, e continua sendo um dos meus favoritos, e eu estou animada para continuar a trilogia. Então é isso, pessoal, essas são as minhas considerações sobre Todos os Belos Cavalos de Cormac McCarthy. Caso você tenha lido, deixe aqui nos comentários como que foi sua experiência. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e também os projetos do canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.